Vamos falar agora do Fortaleza, né, que tomou uma traulitada, né? 5-0 em casa pro Botafogo. Tinha tomado 5 do Flamengo também, né? E ano passado tinha tomado 5 do Cuiabá, né? 5-0 é um fantasma aí, um placar fantasma pro Fortaleza no Campeonato Brasileiro. É uma expulsão muito cedo, Thiago Minhoca, do Mancha, né, ali que contribuiu bastante, mas eu quero saber de você. Dá pra dizer que o 5-0 tá todo na conta da expulsão ou o time poderia ter feito um pouco mais? Pelo menos não ter passado a vergonha, porque foi um passeio, né, do Botafogo. Botafogo 5-0, se quisesse, poderia ter feito até mais. E aí, tá tudo na conta do Mancha ou também tem parcela do Renato Paiva e dos demais jogadores aí nessa goleada? Fábio, sabe que essa semana eu vi algumas. Aliás, já tem umas semanas, assim. Aliás, tem durante todo esse ano, na verdade, assim. Eu tenho por hábito tá desconstruindo certas narrativas que parte da torcida tem adotado, assim. Quando eu digo isso, não é porque eu acho que a torcida é responsável por isso, não. Eu só acho que a torcida, às vezes, vai abraçando narrativas erradas dos problemas que o Fortaleza tem nessa temporada, sabe? Essa semana, por exemplo, o Paiva foi tirar uma foto com o torcedor. E o torcedor cobrou, ó, não coloca mais o Diogo Barbosa, não coloca mais o Lucero para jogar. E eu já tinha visto isso na época do Vojvoda, determinadas justificativas. Pô, tá continuando insistindo no fulano e o fulano tá estragando o jogo. E aí, eu lembro até que eu falei aqui que o Vojvoda dobrou a aposta em jogadores em maus momentos. Mas uma coisa que eu tinha notado, acho que eu não sei se comentei aqui, enfim, comento em vários locais, mas posso ter comentado aqui, mas não custa nada falar, que a grande questão que o Fortaleza atravessa tem a ver muito com uma fala que eu mencionei essa semana no programa da rádio, Fábio, foi o seguinte: para mim o Fortaleza é a terceira pior equipe do campeonato. Aí o cara pode dizer, pô, é óbvio, tá lá em 18º, é a terceira pior equipe. Mas é a terceira equipe mesmo com merecimento. Com merecimento. O Fortaleza hoje se aproxima do nível de futebol que Sport e Juventude praticam, entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Aí teve até um torcedor que falou assim, torcedor do Fortaleza, né? Pô, mas tem equipe piores aí que estão na frente do Fortaleza e não sei o quê. Até o cara tinha citado lá o caso do Vitória e tal. Aí eu falei assim, pô, mas o Vitória tá melhor que o Fortaleza. Fortaleza, o Vitória tem ritmo de pontuação, mesmo com o futebol muito frágil e tudo mais. E aí ele até tentou rebater uma segunda. Não, mas aí eu tô falando desde quando o Paiva chegou. Aí eu falei assim: o campeonato não vai contar a partir do momento que Paiva chegou, certo? Só para deixar claro. Vai contar desde quando o Vojvoda estreou com a vitória sobre o Fluminense. Então, assim, não há por que, nesse momento, tentar criar narrativa para o que o Fortaleza apresenta na temporada. O que mais o Fortaleza tem durante essa temporada, Fábio, são erros crassos. Eu frisei aqui, frisei também isso lá no programa da rádio, que o Fortaleza, para mim, é a terceira pior equipe, porque é uma equipe que vai pegar adversários que estão em problema, e não é o caso do Botafogo, porque para mim o Botafogo hoje jogou muito bem. Só pra, o primeiro ponto, se o Fortaleza tivesse jogado bem, eu ainda acho que o Fortaleza não teria vencido esse jogo, porque o Botafogo jogou demais hoje, certo? Só para deixar claro e não desmerecer o grande jogo que o Botafogo fez, que 5-0 realmente foi barato. Mas o ponto que eu quero destacar desse início, ele passa exatamente porque o Fortaleza é uma equipe que tem muitas expulsões, comete muitas penalidades, jogadas em jogos onde o Fortaleza é superior e o Fortaleza perde gols inacreditáveis. É só a gente lembrar o jogo do Retrô, no Castelão, da Copa do Brasil. Quantas chances o Fortaleza teve para sair vitorioso no tempo normal e deixou chegar na disputa de pênaltis, sabe? E esse fator psicológico pesar. Então, todas essas questões técnicas e táticas que o Fortaleza atravessa e que tenta arrumar, e aí, para ser bem justo com o Paiva, né? Paiva melhorou essa equipe, na minha avaliação, melhorou essa equipe. Só que para uma equipe frágil mentalmente, como o Fortaleza é, e aí eu vou citar duas situações que aconteceram durante o jogo. Claro que a expulsão de Mancha atrapalha todo o contexto. O Fortaleza vinha, na minha visão, assim, os 4 primeiros jogos de Paiva foram 4 bons jogos. O Fortaleza podia ter vencido o Corinthians. O Fortaleza poderia, pelo menos, ter somado um ponto diante do Grêmio. O Fortaleza poderia
ter tido um resultado, quem sabe até melhor diante do Bahia, em um determinado momento do jogo. Mas em todos esses jogos, incluindo a própria vitória sobre o Bragantino, um alerta foi ligado durante o jogo. O jogo do Bragantino, até para que eu não citei aqui, do exemplo, né, que o Fortaleza poderia ter tido um resultado melhor, até porque conseguiu a vitória, o Fortaleza sobrava 2-0 assim, a ponto de fazer 3, com a melhor tranquilidade. E o Fortaleza tomou um gol e no final do primeiro tempo ali deu um certo susto. Tipo, ó, o Bragantino tá a ponto de se reencontrar no jogo. Porque o que mais, para mim, representa o Fortaleza, Fábio, são erros graves. Erros graves. Como eu estava dizendo, o Fortaleza enfrenta adversários frágeis nessa competição. Enfrentou Grêmio, enfrentou Vitória, enfrentou Sport, enfrentou Santos, enfrentou Vasco. Estou citando 5 equipes que estão ali brigando com ele para baixo, inclusive o Lanterna, o Sport. E o Fortaleza não venceu nesse primeiro turno. Fortaleza somou 1 ponto contra o Lanterna, que foi o Sport. Nos outros 4 confrontos que ele teve, direto, ele não somou 1 ponto sequer. E aí você pode dizer assim, pô, esse Grêmio é tão ruim, né, pô? Esse Vasco é tão ruim, esse Santos é tão ruim. Quanto é que o Vasco ganhou do Fortaleza? 3-0, com 2 gols fáceis. O gol do Santos, por exemplo, na reta final do Roleiser, foi assim uma fatalidade? Foi porque o Fortaleza, você pode dizer, pô, também tá com uma zica danada, perde 2 goleiros, o gol contra o Santos, a bola vai na trave, vai na mão do João Ricardo e entra. Você pode colocar esses contextos. Mas o futebol que o Fortaleza pratica, ele é bem mais grave do que todos os outros que têm problemas também. O Grêmio tem problema, todos esses times têm problema. Só que o Fortaleza vai para um jogo como esse e ele comete um erro gravíssimo, sabe? De um goleiro que não sabe sair, como foi no jogo do Grêmio, o Magrão cometendo os erros, de uma situação que aconteceu com o Diogo Barbosa no jogo contra o Corinthians, como já aconteceu com o Martínez fazendo pênalti, como aconteceu com o Ávila, como aconteceu com o Paul Fernandes. Todos os jogadores do elenco não. Vou até pegar um exemplo ótimo desse jogo. O Tinga sai do intervalo do jogo falando o seguinte: erramos na bola parada. Precisamos ter cuidado, atenção extrema para não cometer esse tipo de erro. No segundo tempo, a jogada de gol de bola parada, o Tinga ele não conseguiu cortar. Ele estava ali na marca do gol, né? Porque ele ia pegar a impulsão, o Rosseto não sobe, o posicionamento defensivo é errado, e o Tinga vai por trás e o jogador cabeceia ali na frente dele. O próprio capitão da equipe, né? Um dos jogadores mais importantes. E eu digo isso falando assim porque todo mundo está errado. Hoje o Mancha cometeu essa falha, acho até que o Mancha toca na bola primeiro e depois na sequência, eu até acho que assim, sendo justo com o lance, acho que o Mancha poderia ali, o VAR, chamar, porque não foi uma entrada alta, mas foi uma entrada que meio que raspou na minha avaliação. Não foi uma entrada... É claro assim, que ela é muito no limite, certo? Então eu entendo o VAR também ter ficado na dúvida, ter achado um lance subjetivo e não chamar. Mas olhando pela imagem, eu achei que o Mancha toca na bola, essa perna acaba se apoiando na bola e aí acaba acertando a canela ali do jogador, mas não foi uma perna... Tanto você vê, ó, a perna não tá nem apoiada, tá uma perna um pouco mais levantada e tudo mais. Eu teria chamado se eu fosse o VAR, porque eu acho que não foi nenhuma falta imprudente. Ele não foi direto no atleta, ele não foi por cima. Ele tentou tocar a bola, fez um movimento errado, acabou acertando. E essa expulsão, ela dificulta psicologicamente Fortaleza. Porque pouco tempo depois, estava tomando gol, né, o gol ali do Marçal logo no início. E ali sim, com 1-0, foi quando eu cravei. Eu falei, pronto, Fortaleza agora já não tem mais condições. Só que me surpreendeu o Fortaleza logo após 1-0, Fábio. Mesmo o Botafogo tendo mais qualidade, o Fortaleza, em parte do primeiro tempo, não se redimiu dessa situação, assim, não tipo, aceitou logo a derrota. Fortaleza foi para cima e teve chance para isso. Teve uma chance com o Herrera, teve algumas com o Breno, sabe? Então o Fortaleza conseguiu. O Prió tentou algumas possibilidades. Então o time teve, em alguns momentos no primeiro tempo, o torcedor imaginário, o torcedor apoiou, né? Pelo menos durante esse período, quando estava 1-0, o time em busca do empate, mesmo com essa condição. E essa situação era muito difícil, porque você estava enfrentando um time de muita qualidade, principalmente o time considerado principal, né? Com poucas peças de fora aí do Botafogo. Então eu já imaginei que seria difícil. Até também, e aí abrindo só um parênteses aqui, Fábio, se você for olhar, a Fortaleza só ganhou 3 jogos nessa Série A. Um do Fluminense, um do Juventude e o diante da equipe do Bragantino. 3 equipes que vinham de um momento péssimo.
Por isso que eu cito. O Fortaleza já pegou equipe péssima no campeonato e não ganhou? Exatamente. Pegou o Grêmio, não ganhou. Pegou o Vitória, não ganhou. Pegou o Sport, não ganhou. Pegou o Vasco, perdeu também. Então, nesse jogo especificamente, eu falei como é que Fortaleza, com um jogador a menos, sem um futebol ainda que não tem sustentabilidade nenhuma, contra um adversário de qualidade, como é o Botafogo, vai conseguir se manter. Até porque se o Botafogo jogasse na terça-feira, seria bom. O Botafogo jogar na quinta. Então o Botafogo veio com peças principais, jogo com o Arthur Cabral, com o outro Arthur, né? David Ricardo foi ali, jogou apesar de ser o titular, né? O Barbosa. Então, assim, tinha algumas peças que o Botafogo, e deu para ver isso dentro de campo, que até porque alguns também eram ex-Ceará, fizeram questão de jogar muito bem, né? Questão de jogar esse jogo como foi o caso de Arthur Cabral. Então, quando termina o primeiro tempo, o Fortaleza jogando bem, eu lembro que eu estava acompanhando e eu até pensei assim, o Fortaleza está jogando tão bem, está merecendo tanto esse gol de empate assim pela luta que está fazendo, que é capaz de tomar o gol e desmoronar de vez. E foi o que aconteceu. O gol do Arthur Cabral, uma jogada que foi no meio ali, o Ávila não acompanhou, Arthur Cabral driblou e fez o 2-0, e ali sim o jogo acabou, Fábio. Aí o passeio que você fala, o chocolate, enfim, né, tudo que aconteceu aí depois é basicamente derradeiro depois de um 2-0 e logo no começo do segundo tempo, tomar o terceiro gol, depois o quarto e tudo mais. Então, o jogo, na verdade, não existiu no segundo tempo. O Fortaleza era uma equipe vulnerável, tal qual é o Juventude, tal qual é o Sport, sabe? O que o Fortaleza precisa nesse momento, e aí eu acho que um dos pontos mais importantes após essa goleada sofrida dentro de casa, é entender como jogar o Campeonato Brasileiro para se manter. Tanto que o quinto gol eu achei desnecessário o Fortaleza tomar. O 4-0, 5-0 não muda nada. Mas, como eu até tinha dito no jogo do Flamengo, né, que o Fortaleza tem que entender que o campeonato dele é de permanência e pode ser que um golzinho aí a menos possa ser suficiente. Fortaleza era para ter chegado no segundo tempo, na minha avaliação, basicamente para não tomar um resultado maior. Até chegar a citar isso essa semana para o Palmeiras diante do Corinthians, apesar do Corinthians ter perdido algumas chances, eu acho, às vezes, quando você entende quando a derrota já está na conta, aí é que tá. E teve uma equação também importante também para que essa postura do Fortaleza não fosse de se resguardar, Fábio. Você imagina, por acaso, se por acaso os jogadores estivessem andando dentro de campo no segundo tempo, só meio que esperando o jogo terminar. O que é que ia aparecer hoje aqui? A outra narrativa que aparece em situações como essa. Os caras não estão correndo, os caras não estão nem aí, é só olhar o que está acontecendo dentro de campo. Pois é, olha o que o Mas no Fortaleza... segundo tempo tinha até a justificativa de se poupar para a Libertadores, né? Enfim, mas eu já acho que perdeu o jogo mesmo, então vou descansar aqui. Eu acho que nesse momento, eu acho que até Paiva foi tirando algumas peças imaginando isso, mas nesse momento a Libertadores ela é bem descartável, assim, no sentido de, beleza, vai te dar um dinheiro. O futebol do Fortaleza hoje é muito difícil acreditar que vai conseguir ficar na Série A, porque, como eu falei, apresenta um futebol muito mais próximo de Juventude e Esporte do que propriamente de Vitória, sabe assim. Eu acho que o Fortaleza tem qualidade, mas o Fortaleza tem que saber entrar em campo e cometer erros bobos de expulsão, erros bobos com os goleiros, erros bobos com os zagueiros, erros bobos dos atacantes, perdendo chances. É só olhar o jogo do Santos. É porque, assim, se eu for tentar elencar todos os jogos aqui, eu sempre lembro de um jogo que o Fortaleza podia ter conseguido algo a mais. Eu lembro que eu sempre cito aqui o jogo do Santos, que se o Fortaleza tivesse empatado aquele jogo, ou empatado com o Vasco, o Fortaleza estava fora da zona de rebaixamento, porque Vasco e Santos já estariam atrás. Naquele jogo dava para ter ganhado o Santos. O Lucero pega uma bola de frente, sem ninguém na frente dele, e ele chuta para fora. Então, assim, aí você pode lembrar desse lance, do lance específico lá, que o pessoal colocou a culpa no Zé Welles, e é isso. Vai adiantar ficar culpando o Diogo Barbosa, culpando o Zé Wellison, culpando o Magrão, culpando o Tinga, culpando o Lucero, culpando... Não, nesse momento o que Paiva tem que fazer é encontrar um time e trabalhar esse time mentalmente. Se esse time mentalmente não conseguir fazer coisas dentro de campo, numa jogada que chegar no Kusevich e o Kusevich falhar, e aliás o Kusevich vem falhando muito, eu até estranhei algumas pessoas elogiando o Kusevich nos últimos jogos, mesmo jogadores de qualidade, como é o caso do Mancha, como é o caso do Priol, por exemplo, vão cometer suas falhas, cara. Sabe por quê? Porque todo mundo não tá conseguindo ter a mente para jogar futebol. Todo mundo tá nervoso, todo mundo tá jogando à base da loucura, no desespero. E aí o Herrera que perdeu o gol na estreia dele, e aí o Barreiro chega,
e aí vai desmotivando. Então vai afetando todo mundo. Paiva chegou com o melhor discurso na minha avaliação, fez um padrão de time que eu considero o ideal que o Vojvoda poderia ter encontrado, mas até ele mesmo vai começar a ser afetado agora, sabe? Ele perdeu o poder de convencimento. Eu tinha falado isso logo depois do empate contra o Corinthians, que o Fortaleza ia para esse jogo do Botafogo, que se não ganhasse, o momento do Paiva, do momento de confiança, quando eu digo confiança é mais na ideia, tipo assim, não, Paiva tá trazendo o discurso correto, Paiva tá fazendo um modelo de jogo interessante. O que Paiva precisa trabalhar agora são as peças. Quais são as melhores peças para ele encaixar esse time? Vem a derrota da maneira como é, esse 5-0 dentro de casa, aí é uma situação que até Paiva vai estar numa situação difícil. Como é que ele vai colocar a motivação, sabe? Esse jogo do Vélez, como é que fica esse jogo do Vélez, sabe? Em termos de perspectiva, terça-feira, um jogo 7 horas. Hoje deu uma boa quantidade de pessoas. Fortaleza tentou fazer ali algumas coisas, tanto que provocou até o Ceará e tudo mais, para tentar mobilizar mais o torcedor. Mas não tem, depois de um 5-0, o time 18º, se fosse ali um contexto, sabe? Tendo tido algumas coisas no primeiro semestre que amenizasse, mas um primeiro semestre tão pavoroso como foi, e você vê uma situação como essa, sabe assim? Então o Fortaleza, nesse exato momento, pensando já para o retorno, Fábio, na minha avaliação, é tentar Paiva estabelecesse um time padrão, certo? A depender do contexto, e aí é que tá. Deixa o torcedor falar. Ah, eu não gosto do fulano. Deixa o cara falar, pô. Deixa o cara falar. Nesse exato momento, ele precisa trabalhar 11 jogadores, sejam eles bons ou ruins, e aqui a gente está aqui para criticar, como o torcedor também está para criticar, como eles podem analisar que um jogador tá bom ou tá bem, tá bom ou tá mal, mas a grande questão, o Fortaleza tem que encontrar um padrão de time, e esse padrão de time tem que ter cabeça no lugar para jogar. Porque eu não tenho dúvida que dos 18 jogos que o Fortaleza fez até agora nessa Série A, em 18 jogos, se o Fortaleza tivesse tido um pouco mais de tranquilidade para não cometer as pichotadas que cometeu, o Fortaleza teria melhores resultados. Fortaleza teve condições para isso. E por isso que eu acho que Fortaleza, e eu vou frisar isso, o Fortaleza ainda tem chances de escapar do rebaixamento. Volto a falar, Fortaleza tem chances de escapar do rebaixamento. Só que o Fortaleza precisa parar de entregar gol como entrega. Precisa parar de perder gol como perde. Se você está nessa equação onde tudo dá errado, onde você perde atleta, você perde goleiro, Fortaleza está fazendo muitos investimentos. Está trazendo jogadores de qualidade. O Guzmán é bom jogador, o Herrera é bom jogador. O Barreiro, eu acho que hoje é melhor do que o jogador do que o Lucero. Só que para isso, tem que tirar essa pressão desses caras, sabe? Que é tipo assim, ei, eu sei que tá difícil, eu sei que todo mundo quer já sair da zona de rebaixamento, mas precisamos vencer. O próximo jogo contra o Fluminense é um jogo, eu tô pegando o Fluminense, eu tô descartando total o jogo do Vélez. Para mim, o jogo do Fortaleza, o que puder colocar dos jogadores que não vão ser úteis contra o Fluminense, coloca no jogo contra o Vélez. Ou se Paiva quiser testar alguma coisa nova, utilize o jogo do Vélez. O jogo do Vélez é um jogo extremamente inútil para o Fortaleza nesse momento. Inútil. Porque não tem como você imaginar, até pela bola que o Fortaleza joga, que o Fortaleza, se caso passe do Vélez, até porque é mata-mata, e às vezes uma equipe de menos qualidade consegue avançar, o Fortaleza ficar ludibriado que pode ir longe na Libertadores. Porque eu acho que a única coisa que o torcedor assinaria um rebaixamento é tu me dá um título da Libertadores, beleza. Aí tá de boa. Mas aí não tem como, né? Você garantir, principalmente pela bola que o Fortaleza entrega nesse momento. Então tem que olhar para a realidade. A realidade é tentar escapar da Série A. Para esse jogo do Fluminense, Paiva precisa encontrar uma forma desse time não perder. Não perder. E na hora que conseguir alguma possibilidade de uma vantagem, como você vai se proteger? Como o Fortaleza passa 13 jogos seguidos tomando gol. O time que tinha até um bom sistema defensivo no começo da Série A, que conseguia em certos momentos equilibrar, Paiva vai ter que reencontrar o time e tentar dar um padrão melhor defensivo para ganhar chorado, para ganhar suado, para ganhar pingado ali com um resultado que seja. Mas qualidade eu vejo no Fortaleza para ainda sair dessa situação. A grande questão é que com esses erros graves, aí realmente compromete muito a permanência. Na semana passada eu tinha até comentado aqui com o Iago Mendes, né, que fez o telecast do empate com o Corinthians, que eu falei, pô, acho que o Fortaleza, acho que não cai, tá? Me passa a sensação que tem capacidade, né, pelos jogos que fez, mas também tem muito azar de rebaixado, né, se você for ver por outro lado, né, porque contra o Grêmio faz 2 pênaltis infantis ali no início do jogo, aí contra o Corinthians reserva, né, você abre o placar muito cedo e não consegue segurar o resultado, né.
E hoje também um jogo muito condicionado, né, pela expulsão e por ter tomado depois ali o segundo gol que acabou com as chances. Então, por um lado, a melhora também você vê ali muitos acontecimentos que fazem, pô, cara de goleiros também, né? Perdeu dois goleiros, os que É. entraram também. Esse Vinícius hoje também me pareceu bem fraquinho. Eu acho que nem teve culpa em nenhum dos gols, mas Também também acho que não. não Acho é que só aquele o. goleiro que. É. Mas também para um time como o Fortaleza tem que ter um goleiro que também salve, né? Senão vai dar ruim. É porque Mas eu não até. tem, né? Não é, né? Nem ele nem o Magrão vão ser goleiros ali, vão ser goleiros que no máximo não vão comprometer. Mas ganhar jogo também não vão, né? Você estava comigo na análise do jogo do Grêmio, né? Que você mesmo falou sobre como o Magrão foi mal naquele dia. E eu até. Porque, por isso, assim, eu não quero individualizar. Às vezes tem jogadores hoje do Fortaleza que, para mim, já deu, assim, tipo o caso do Lucero, acho que já está realmente num momento bem complicado. Mas por que eu estava dizendo isso? Porque no caso dos goleiros, por exemplo, você estava debatendo agora o Bahia, né? Você estava debatendo com o Carlos Cardoso. O Bahia, por exemplo, tem um desespero. O Corinthians, por exemplo, eu acho que o Corinthians tem maus goleiros, né? O Hugo é um goleiro muito bom de pênalti, mas uma bola aérea é só olhar o gol que ele toma contra o Fortaleza, ele senta no chão, assim, sabe? E acho que outras bolas aéreas ali também ele acabou se atrapalhando. Né? Você tem lá no Inter, basicamente só tem o Rocher e tudo mais. Então, assim, eu acho que a maioria, o Bragantino tem goleiros horrorosos e tal. E eu acho que o Fortaleza contratou o Elton Leite, um goleiro que pode ser interessante aí para a sequência, goleiro experiente. A grande questão é, Fábio, você trouxe um ponto aí que eu vejo bem relevante ressaltar. O Fortaleza parecia mostrar uma qualidade e ver essa goleada. O Santos também, lembra? O Santos até um tempo atrás parecia que ia ter uma sequência muito boa. Aí veio, começou a perder, aí ganha do Juventude. Ainda é o futebol ideal? Não é. Acho que o Santos vai estar nessa toada. Mas vai que o Santos ganha esse jogo agora, no final de semana. Sabe? Então, assim, o Fortaleza é isso. Tomou a goleada, vexame e tal, não sei o quê. É isso. Se prepara para o jogo do Fluminense. O Fortaleza tem que entender que o campeonato não está terminando a 19ª rodada. O Fortaleza só pode largar esse campeonato quando tiver realmente a matemática dizendo não dá mais, entendeu? Até porque o Vitória segue perdendo. Só que assim, por isso que eu estou dizendo, os outros, mesmo jogando mal, eles conseguem ter um ritmo de pontuação. O Fortaleza não consegue ganhar os confrontos diretos e, além do mais, ele nos outros jogos, ele dificilmente consegue vencer. Não, só venceu 3 jogos nesse campeonato. Então, para o retorno, o Fortaleza vai ter que ser bem eficiente, sabe? Tentar melhorar o sistema defensivo, acho que é a parte principal que o Pavel vai ter que trabalhar, e até para ver, porque o Fortaleza, eu acho que está fazendo muitos investimentos. Claro que o Fortaleza ganhou muito dinheiro também com a Libertadores, né, esse ano, mas eu já começo a achar que, até permanecendo na Série A, claro, se cair para a Série B, aí que o buraco é bem mais fundo, né? Mas eu acho que o Fortaleza já está comprometendo muito o seu resultado operacional, né, do próximo ano. Assim, eu acho que Fortaleza já vai terminar no vermelho, porque já está fazendo muitos investimentos para tentar escapar desse rebaixamento. Só não sei se de fato vai causar o efeito necessário e se vai trocar também de treinador daqui a um tempo. Não sei se Paiva vai continuar, mesmo tendo essa situação. Mas os jogos que o Fortaleza vai precisar de fazer no retorno para melhorar esse desempenho é bem importante. E eu acho que ainda há tempo de conseguir encontrar um melhor equilíbrio dentro de campo. Muito bem, vamos para a interatividade aqui, a galera no chat aqui comentando. Vamos começar aqui pelo Michel Xavier, que ele lembra de algo realmente, né? Chama atenção. Fortaleza com essa goleada tem mais gols sofridos que o Sport, né? Realmente, tudo bem que tem mais jogos também, né? Tem esse detalhe, mas chama atenção de qualquer maneira, né? O Sport só Foi? tem 6 pontos. Não, o Fortaleza acho que até a 7ª rodada tinha menos de um gol tomado. A grande questão quando machuca o Sacha, perde também ali o Rosseto em um determinado momento, aí toma 3 do Vasco, toma 5 do Flamengo. Aí começa, assim, o time. A grande questão é porque, às vezes, tomar muito gol não significa que o sistema defensivo está totalmente falho. Por exemplo, os 2 gols que tomou do Grêmio. Foi o problema do sistema defensivo? Em certa parte, sim, mas mais do Magrão. Mas se você olha o que tem acontecido dentro de campo, a facilidade, como os jogadores, por isso que eu acho que às vezes o pessoal fica dando uma aliviada. O grande problema, Fábio, quando tem uma fase ruim, é porque todo mundo vai no jogador fraco, sabe?
ou no jogador que é mais que a torcida menos gosta. Vamos lá. Diogo não jogou contra o Flamengo, Diogo Barbosa, entendeu? A culpa naquele dia foi do Zé Wellison, sabe? A culpa é do Zé Wellison. Como é que o Zé Wellison jogou aquele jogo? Por que o Magrão foi goleiro contra o Grêmio? Por que o Diogo Barbosa jogou contra o Corinthians? Todo jogo você pode pegar uma narrativa dessa. Por isso que eu tô dizendo, é todo time, velho. Todo time tá mal. Todo time, alguém vai entrar em campo para cometer um erro grave. E esse erro grave é o que custa uma derrota. É um gol que o Lucero perde que custa um resultado positivo, entendeu? Então é isso que para mim fica muito claro a cada jogo. A cada jogo o time tem alguém cometendo um grave erro que acaba comprometendo. O JJ Simpson fala que não achou correta a expulsão. Ele não tinha o que fazer no lance. Se ele podia ter tentado recuar a pé. Eu fiquei com a sensação, se ele tivesse feito pelo menos qualquer movimento de tentar recuar, mesmo que tardio, eu acho que o Daronco teria voltado atrás, tá? Eu acho que o que pegou foi isso não ter acontecido. Mas se ele pelo menos finge ali, mesmo com um delay ali, acerta e tenta tirar, mas como Não, foi. eu acabei de lembrar agora um detalhe. Imagina se é o Ávila fazendo um negócio desse. É É, porque o Mancha é um jogador que o torcedor gosta, entendeu? Se é um zagueiro, se tivesse o Davi Luiz aqui, o Davi Luiz fizesse um negócio desse, todo mundo ia estar criticando o Davi Luiz, pô. Porque aí é que tá, ele cometeu uma falha? Cometeu uma falha. Só que aí é que tá, você pode até achar que não cabia a expulsão. Mas troca o personagem. Troca o personagem para você ver se não ia mudar. Se é o Zé Wellison fazendo um carrinho desse. Por que tem esse jogador ainda no elenco, entendeu? Por isso que a gente não pode nem aliviar para qualquer jogador. Do principal jogador do Fortaleza, na minha avaliação. O Sacha, por exemplo, para mim, ele fez um pênalti diante do Bragantino. Aquele jogo poderia ter mudado de panorama. Se marca o pênalti do Bragantino, seria 3-2 e a reta final seria uma loucura, porque tinha tempo ali do Bragantino buscar o empate. Então, assim, mesmo os bons jogadores estão cometendo falhas. Não estão com a cabeça no lugar. Sabe? Assim, os jogadores estão errando bote, não estão conseguindo dominar, às vezes, uma bola. Sabe? E outros jogadores, o Prior, por exemplo, hoje, que daqui a pouco eu vou elencar, estava fazendo um bom jogo, foi dar um passe lá e gerou um contra-ataque para o Botafogo com muita tranquilidade. Então, assim, precisa ter jogadores com a cabeça no lugar. Só que tá todo mundo no desespero, sabe? O Fortaleza joga como se tivesse para acabar o campeonato agora, sabe? E o campeonato tem muito tempo, velho, sabe assim? Entende que, beleza, sair atrás do placar, mantém a estrutura do que pode, tentando, e o Fortaleza melhor, mas não toma mais gol, sabe? Claro, hoje, é porque assim, honestamente, eu acho que hoje não tinha como o Fortaleza ganhar. Por isso que eu não considero a expulsão do Mancha determinante especificamente para perder. Eu acho que o jogo do Fortaleza, se tivesse, vai lá, se o Mancha não tivesse, aquela jogada ali teria acontecido, sabe assim, o Kusevich falhou, o Ávila falhou depois, o Tinga falhou, o Rosseto falhou, enfim, teria acontecido, eu ainda acho, os mesmos problemas que o Fortaleza acabou tomando. O João Vitor fala que o jogo da Libertadores não vai dar 15 mil. Cara, até entendo a questão do torcedor do Fortaleza, tá meio pé da vida com o time, mas, pô, é mata-mata de Libertadores, né? Não é toda hora que você joga, né? Acho que. Enfim, não sei o É, eu, preço dos ingressos também, né? Talvez tá muito é, caro, aí o cara já não vai mesmo, mas, pô, cara, por mais que a fase esteja ruim, assim, é pra lotar. Desculpa, acho que cara não dá pra largar, não, viu? eu acho que se fosse uma questão de um jogo mais. Fosse o jogo da volta, certo? O jogo da volta no Castelão. Acho que sim. Jogo de ida, eu acho que tem uma perspectiva de a galera mais murcha mesmo. Sabe? Porque assim, eu entendo o que você fala. É um jogo de oitavas de final de Libertadores. Quando é que você vai ter isso de novo? Né? Fortaleza, quando caiu para o Estudiantes, foi muito parecido com esse discurso. Pô, o Fortaleza tá jogando nada, lanterna da Série A e não sei o que e tal. Foi muito parecido o sentimento, assim. E o torcedor não compareceu tanto naquele dia do jogo do Estudiantes. Aí chega, anos depois, tipo assim, pô, talvez não vá ter outra oportunidade. Chega de novo, essa chance de 2025, e acontece o mesmo cenário de novo, né? Então, assim, o torcedor do Fortaleza não consegue curtir totalmente a Libertadores. Porque é isso, o time acaba não tendo muita. Não vive um momento que consegue deixar o torcedor esperançoso. Hoje deu uma boa quantidade de pessoas no Castelão, eu acho.
sabe? Para o time que o time me entregando, para a desmotivação da torcida, eu acho que depois desse contexto aí agora, para essa goleada que ele toma do Botafogo, sabe? Eu acho que se fosse o jogo da volta, eu ainda acho que teria. Mas conseguiu vender os ingressos antecipados, né? Vamos ver como é que vai ser para frente. Vamos lá. A Ana Maria fala que a camisa de Dia dos Pais sempre tem um jogador expulso. A diferença é que anos anteriores ganhávamos de goleada, nos superamos na partida. E a Lidiane fala, não só por isso, Thiago, todos esses jogadores que você citou, como se a torcida não gostasse, cometeram mais de um erro grave e que prejudicaram o time. Agora é como se a torcida não pudesse demonstrar descontentamento diante de Não todos os pode. erros que Não. nos trouxeram até aqui, não só Só os para dizer. jogadores, mas sobretudo da diretoria. Perfeito. Perfeito. O torcedor tem todo o direito de achar ruim. O que eu estou dizendo é, erros acontecem o jogo inteiro, pô. O Fortaleza, ano passado, o quarto colocado, errava também, ganhando o jogo. Foi Lidiane, né? O nome dela, né? Que falou? Liniane. Liniane. Pronto. Liniane, veja Fortaleza e Corinthians do ano passado. O jogo que o Fortaleza assume a liderança quando esse campeonato. Veja se aquilo ali é um jogo que se o Fortaleza conseguiu fazer uma boa partida. Fortaleza errou demais naquele dia. É porque o Pedro Raul perdeu o gol. Enfim, o time perdeu o gol demais, o time do Corinthians. Futebol acontece isso, velho. Acontece. Jogador. Aliás, no ano passado, eu lembro que quando eu falava que o Fortaleza estava em primeiro colocado e apresentando um futebol que não era tão bom, o pessoal começou a me criticar, pô. Achando que eu estava. Porque eu estava desmerecendo a campanha do Fortaleza. Eu não estava desmerecendo a campanha, eu estava desmerecendo o tipo do jogo especificamente. E que em alguns momentos isso se apresentava. Aqueles problemas que aconteceram no ano passado, alguns deles, na minha avaliação, estão sendo até replicados aqui. Algumas questões que estão acontecendo. Então, assim, eu acho que o Fortaleza hoje, ele tem um bom futebol, só que psicologicamente é uma equipe que comete um erro muito grave em determinados momentos do jogo. Assim, é só olhar o contexto de várias partidas esse ano, gente. Teve muito jogo fácil para o Fortaleza, sabe? Era para ter passado do Retrô, era para ter conseguido já a classificação da Libertadores com uma rodada de antecedência e no gol do Bucaramanga, por displicência. Por exemplo, quer ver um bom exemplo? O Breno Lopes. O Breno Lopes tem o mesmo nível de crítica do que o Diogo, do que o Zé Wellison, do que o Tinga. Ele não tem. O Breno Lopes não tem o mesmo. E eu não estou dizendo isso que é para perseguir agora o cara, não, pô. Eu só estou dizendo que o Breno Lopes, em várias partidas, a bola da vitória, ou a bola para tranquilizar o jogo, teve no pé dele e ele não fez. Aí o Ávila, que cometeu um pênalti no clássico, né, da final do estadual, tá lá marcado, porque, claro, acabou fazendo isso no clássico, tá marcado. Aí o cara foi odiado e tudo mais. O Diogo, num jogo que estava praticamente na mão. Mas, assim, a jogada do Corinthians da semana passada é uma jogada que vem da direita, ela passa por todos os jogadores de defesa. Todos os jogadores de defesa. Dá para criticar o Diogo? Dá para criticar o Diogo. Mas dá para criticar o Tinga, o Martinez. Ninguém teve ação de ir em busca daquela bola. Só o Charles do Corinthians pegou aquela bola para fazer a jogada que gera depois o cruzamento ali, depois no segundo momento, para sair o gol. Será possível que, se você está dentro de campo, né, um jogador está dentro de campo, e ele, se ele soubesse que ia tomar aquele gol, ele não teria corrido até aquela linha lateral não para pegar aquela bola, para evitar aquele cruzamento? Se você já soubesse da informação, e o Fortaleza joga meio sem saber, muitas vezes. O jogo do Grêmio, será possível que, e isso deu para ver em alguns jogos também, Kusevich, Ávila cometendo esse erro, para que vai devolver uma bola para o Magrão, pô? Para que vai fazer isso com um garoto de 24 anos? Sabe assim, é um garoto ainda, sabe? Ah, mas quem é que tá escalando é Paiva, beleza. Quem tá tomando é a diretoria. Eu sei disso. Só que é que tá, a responsabilidade também parte, claro, da comissão técnica e da diretoria, mas também dos jogadores, de ter a cabeça no lugar. O Sacha não pode chegar no jogador do Bragantino, lá no Vinicinho, daquela maneira, pô, dentro da área, pô. Calma, sabe? Vai chegar como se estivesse fora da área. Foi pênalti aquilo ali. Fortaleza foi beneficiado aquele dia, por não ter marcado a penalidade. Como já foi prejudicado também muitas vezes, só para deixar claro. Mas é isso. Se um jogador não sabe como se portar dentro da área, como o Ávila fez esse ano, como eu estava citando agora o Sacha que é o melhor ladrão de bolas dessa Série A, sabe? Então, assim, o Fortaleza tem suas qualidades. Mas os caras têm que entender, pô. O que é que tem que fazer dentro da área? O Lucero, quando recebe uma bola de frente pro gol, meu velho, acerte um gol. Como é que o cara chuta para fora? Como é que o Breno
numa chance lá contra o Retrô, frente a frente com o goleiro e perde o gol, sabe assim? Tem que perguntar, aí, Breno, qual é a tua? Sabe assim, tu tem uma bola ali na frente, tu não vai tentar, tu não vai finalizar, não vai fazer o simples, não. Quer tentar fazer um gol de cobertura, como ele tentou, acho que foi contra o... Nem tô lembrado, um time do Campeonato Cearense, tu dá uma cavadinha, sabe? Tendo o gol todo aberto ali, aí tem toda uma cavadinha, sabe assim? Então, esse tipo de coisa é que tem que ser falado com os atletas. Tipo assim, ei, ó, terminar o jogo sem nenhuma expulsão, é todo mundo com o braço para trás, chegou dentro da área, cerca, sem afobação, porque um dos gols hoje, por exemplo, que é o que a gente vai entrar agora na análise, é o Kusevich, pelo amor de Deus, pô. O Kusevich não soube proteger o jogador do Botafogo que girou ali batendo, né? Acho que foi quem foi o outro? Foi o Massal, né? O Massal, o segundo gol do Massal. O Massal girou tranquilo. Por quê? Olha o movimento do Kusevich no segundo gol do Massal. O quão errado foi o que o Kusevich fez. Só que o Kusevich não é o Zé Edson, não é o Diogo. O Kusevich tem carta branca para cometer essa falha. Por isso que eu tô dizendo, tem que pegar em pé em cima de todo mundo, velho. Todo mundo. Ah, um errou mais, outro errou. É com todo mundo. Porque senão, na hora que o cara que você gosta nesse momento, ele tá liberado para errar, sabe? Imagina, por exemplo, o Elton Leite. Vou imaginar que o Elton Leite tá bem. Num jogo lá, ó, então, ei, Elton Leite, tá liberado, viu? Pode cometer tua falha aí, porque todo mundo aqui, ó, já tem sua passada de responsabilidade, já cometeu sua falha. Então você tem aqui, ó, uma carta de erro. O Fortaleza não pode errar mais. Seja daquele jogador que mais errou 10 vezes na temporada, ou do jogador que ainda não errou. Não pode mais ter erro. E erros vão acontecer, gente. Erros vão acontecer. Só que você não pode proporcionar erros tão graves como o Fortaleza tem cometido. Muito bem, vamos para o campinho, né? Vamos analisar individualmente aí, né? Novo uniforme, né? Isso aí, Thiago, É, eu não tinha visto ainda. eu não É o gostei muito, terceiro. não, assim. É. Tem Mas enfim. alguma referência? Não, acho que não. Acho que tem gente que tem um pouco dessa coisa de zica, né? Ah, e tal. Uniforme novo e tal. Eu É, o confesso Bahia que estreou também com uniforme novo e é como aquela deu coisa que eu mal. te falei da narrativa, né? Tem torcedor que fala assim, não, mas se cair na Libertadores, o time vai focar só numa competição. Meu velho, não tava tendo nada, não tava tendo nada, nada, só Série A pro Fortaleza. Por isso, assim, É. para mim sempre vai ser futebol. Ah, tem intriga dentro do grupo, não sei o quê, a idade. Eu falei, meu velho. Tem tantos exemplos aí que mostram que, na verdade, é futebol, sempre vai ser futebol. Se o cara não souber fazer uma finalização no gol, frente a frente, o Lucero teve, e o dinheiro que ele ganha, não souber finalizar uma bola no gol, isso para mim é mais grave, sabe? Agora, se ele tiver de sacanagem, que eu tô pegando aqui um exemplo que eu não acho que é, eu acho que de fato o cara não consegue mais estar jogando, não tem mais bola hoje para jogar, sabe assim? Para mim é muito claro isso. Agora, se um dia descobrir, ó, tá todo mundo de sacanagem, sabe assim? E aí, quando é todo mundo, certo? Todo mundo. Todo mundo, então. Se for, sei lá, atleta A, B, C, D, beleza. Que divulguem aí. Eu, honestamente, eu não abraço essa narrativa, não. Eu acho que deve ter, sim, alguns jogadores que não estão muito nem aí, mas eu acho que o Fortaleza tem hoje um elenco que está tentando sair dessa situação. Só que não tem a bola suficiente, não tem futebol suficiente. Vamos começar, né? Vamos, Vinícius, tomou 5 gols. Teve culpa em algum? Eu acho que só o quinto gol ele acabou falhando, do gol do Matheus Martins, né? Um chute ali que acho que ele poderia ter defendido, mas eu acho que ele chegou a trabalhar bem em outras jogadas. Eu vou colocar um laranja para ele. Não acho que ele foi diferencial, mas eu tinha citado aqui, na verdade, não aqui, na verdade, porque eu não fiz o jogo do Corinthians, né? Foi Iago que fez. Mas eu tinha comentado na rádio que eu acho que o Vinícius não era um goleiro tão bom assim, não vi nada demais. Assim, fez um bom jogo contra o Corinthians, mas não fez uma grande atuação, não foi grandes defesas, não foi uma defesa de alto nível. Foi seguro. Acho até que ele mostrou também uma certa segurança hoje, mas o Elton Leite veio para jogar. Então, assim, dito isso, para mim, Elton Leite tem que ser já titular na terça-feira diante do Vélez. Vamos lá, dupla de zaga. Kusevich e Mancha, né? Mancha é vermelho, né? Não tem uma É, inscrição. aí é que tá, né? Eu não sei como é que vai ficar esse vermelho no vermelho, É mas vermelho. é Tem que botar vermelho. um contorno aí. Ou botar essa barra aí de outra cor, não sei. Ou bota Enfim, mas embaixo. é vermelho nos dois, isso, tá aí, pronto, pode ser aí. É, pronto. Então, mancha vermelho, Kusevich também vermelho.
Kusevich também fez... Aliás, vem fazendo partidas muito ruins. O Brits agora que está retornando, né? Só que está tendo muita lesão esse ano, o Brits. Fortaleza ainda está buscando um zagueiro. Eu confesso que esse nome do Rodrigues não me empolgou muito, mas precisa muito para mim um zagueiro pela direita. O Brits faz tudo, né? Em termos gerais, mas eu pensaria em mudar já no próximo jogo. Eu tiraria o Kusevich. Ainda é muito bom no jogo aéreo, eu gosto dele no jogo aéreo, mas eu acho que ele anda falhando muito assim no sistema defensivo, tomada de decisão, assim, tá se precipitando. A jogada ali do terceiro gol, terceiro? Acho que foi o terceiro. Eu achei muito bizarro ali. Se fosse qualquer outro zagueiro, por isso que eu tô dizendo, assim, um zagueiro, um Davi Luiz, ali um zagueiro com menos prestígio, o pessoal tava pegando mais no pé. Mas dito isso, os dois vermelhos. Bom, quem não tem muito prestígio também é o Tinga. Não, o Tinga também eu acho que cometeu falha, mas eu acho que o Tinga, deixa eu dar uma olhada, eu acho que ele conseguiu ajudar um pouco mais em termos de algumas jogadas um pouco mais de criação, sabe? Ele ainda falhou algumas jogadas, mas eu não acho que ele... Essa jogada, por exemplo, que é o gol de cabeça, é uma jogada, por exemplo, que o Rossetto, para mim, eu acho que foi o que vacilou mais. O Rossetto, para mim, foi o que ficou realmente parado no chão. Quando o Tinga vai tentar cabecear, apesar do Tinga, teoricamente, fez aquele movimento ali para tentar antecipar, né? Dito isso, eu vou colocar um laranja para ele. Eu ainda acho que ele conseguiu não ser tão desastroso quanto os outros aí. Laranja aí para ele. E o estreante, o Everson, na esquerda. Resolveu o Laranja problema? também. Ele participou também, o primeiro gol, né, que é o gol do Marçal, ele também não sobe, o Everson, o Marçal chega ali com muita tranquilidade também. Vou colocar um laranja para ele também. Não acho que ele foi tão desastroso, conseguiu fazer um jogo razoável. Eu acho que o Pacheco tem que ser mais insistido. Ele jogou muito mal contra o Grêmio, o Pacheco, muito mal contra o Grêmio, mas eu ainda acho que ele é o jogador mais equilibrado desses laterais esquerdos. Então, Hoje não ficou nem no banco, né, o Pacheco? assim, na hierarquia de Paiva, né? E aí é que tá, se você for olhar desde a chegada de Paiva, o melhor lateral esquerdo é o Diogo. Gosta ou não, é o Diogo. Assim, eu dos três, certamente eu liberaria o Diogo Barbosa. Fácil. Mas quem mais jogou bola com Paiva foi o Diogo Barbosa. Isso aí eu não tenho nem dúvida, entendeu? E é um jogador que tem problemas. É isso que tá. Vamos lá, né? Meia, Sacha né? e Matheus. Sacha vai ser o único do time que vai receber uma avaliação mais positiva, que é um verdezinho, né, sem ser muito forte. O Sacha, para mim, foi o melhor jogador do Fortaleza, ajudou na saída de bola, na criação, sabe? Hoje, eu acho que eu acho que é o melhor jogador do Fortaleza. E esse é o problema. O melhor jogador do Fortaleza, hoje dentro de campo, não hoje na partida, na temporada, é o Lucas Sacha. É o jogador que mais representa hoje o que o Fortaleza necessita. É o que mais briga, é o que mais se esforça dentro de campo, se entrega demais, assim, se movimenta, ajuda na construção. Então o Sacha, ele tem sido realmente assim um salvo conduto para o Fortaleza para esse contexto, pelo momento que está atravessando. Mas ele não é para ser o principal jogador. O Sacha é para ser mais um jogador que contribui para sanar, né, situações ali mais amenas. Que é para quem é para estar brilhando, é um Breno Lopes, é um Herrera, né, o próprio Davidson, o próprio Barreiro e tal, jogadores ofensivos, Pikachu, Marinho, que até conseguiram em alguns momentos apresentar um bom futebol, mas o Sacha é o que consegue apresentar o melhor futebol. Matheus Pereira hoje ainda tem uma boa qualidade de construção, mas eu vou colocar um laranja para ele. Eu acho que em alguns momentos também a marcação dele não foi tão boa. Ele tem muita qualidade com os pés. É um jogador muito lúcido, assim. Acho até que é um grande ativo para o Fortaleza, sabe? Assim, visando o futuro. Tem muita qualidade o Matheus, muita qualidade mesmo. Mas hoje eu senti ele mais apagado no meio de campo, sabe? Claro que o contexto da expulsão ali, Fortaleza, em um determinado momento do jogo, tinha nele no primeiro tempo uma peça, acho que até jogando razoavelmente ok. Mas depois, assim, eu achei que a marcação dele, ele tem uma dificuldade muito grande, né? Nessa criação. Eu até imaginaria ele jogando um pouco mais adiantado, quando teve essa lesão do Pochettino. O Priol, que é o que está sendo escolhido, nem acho que foi tão absurdo, mas eu queria ter visto uma ideia de time jogando com mais dois volantes, com um jogador como o Matheus Pereira segurando essa bola mais no ataque. Mas não foi assim, né?
Chegando no Priol, o outro meia, fez um bom primeiro tempo, estava até achando o primeiro tempo ok. Segundo tempo, eu acho que ele cometeu algumas falhas. Vou colocar um amarelo para ele, vou colocar um razoável para o Priol. Acho que ele fez uma partida considerada ok, acho que também não foi nada muito além e tal. Muito bem. Pedir para a galera reforçar o like, tá? Menos da metade de vocês, pelo menos, que estão conectados nesse momento, não deram like, então muita gente ainda não deixou a curtida, então a hora é agora, hein, galera? Deixa a curtida aí, importante demais aqui, a gente ter a curtida de vocês para dar aquela engajada no vídeo importante, tá? Então deixe o seu like, se não é inscrito, faça a sua inscrição, que também é super importante. Bom, partindo para o ataque, Herrera, Breno e Daverson. Cara, o Herrera, para mim, errou muito. Teve uma jogada lá que ele poderia ter feito algo melhor. Por isso que é Herrera, né, Thiago Melca? Se ele acertar, seria a certeira, né? É verdade. Ele tipo o Priol, né? Que se jogasse mais poderia ser o Mior, né? É Seria isso. o meu, exatamente. Pois é. Mas assim, cara, o Herrera ainda não conseguiu. Acho até que é um jogador, acho que para ser utilizado hoje, mais para um segundo tempo do que começar como titular. Eu acho que ele tem uma característica de jogo, se o time começar com a qualidade que tem, colocando o Herrera no segundo tempo para puxar contra-ataque, desde que o Fortaleza esteja num jogo onde ele está sendo atacado e o Herrera para jogar na transição, seria meio interessante, porque ele finaliza bem e tudo mais, mas hoje, vermelho aí para ele, também não gostei do jogo do Herrera, não. Achei um jogo bem ruim, perdeu algumas chances ali que poderia ter colocado o Fortaleza no jogo, né? Um empate ali quando estava com um jogador a menos. O Breno, eu vou botar um razoável para ele. Eu acho que ele ainda conseguiu criar algumas jogadas com mais tranquilidade, recebeu. Eu acho que o Breno, em alguns momentos, poderia chamar mais a responsabilidade. Quando eu digo isso, é finalizar mais vezes. Ele tem uma boa finalização. Às vezes eu acho que ele peca demais no preciosismo. Mas hoje eu achei ele um jogador mais lúcido, né? Quando recebia a bola, um pouco mais de clareza, algo que o Herrera não estava conseguindo fazer. Mas razoável também, nada disso. Davidson não vai ter nota, saiu com 13 minutos no primeiro tempo, não dá para avaliar o Davidson. Então bolinha branca aí pro Davidson. Bom, o banco, né? O Renato Paiva utilizou o Rosseto, o Kevin Andrade, o Pikachu, o Bareiro e o Ávila. O Ávila, que foi o primeiro a entrar, né, por conta da Isso. expulsão do Mancha, vai ganhar também o vermelho. A maneira como ele não acompanhou o Arthur Cabral ali também na jogada do segundo gol, sabe assim, e ele tem esse problema, né? O Ávila, que tem uma boa qualidade, assim, tecnicamente é muito bom, tem bom lançamento. Eu gosto também da maneira como ele chega para evitar algumas finalizações, só que ele sempre, durante o jogo, ele é passível a cometer um grande erro, né? E deve ser titular, né? Contra o Fluminense. Enfim, vamos ver como é que vai ser. O Fortaleza está com poucos zagueiros nesse momento. Então, já que não vai ter o Mancha contra o Fluminense, eu seguraria o Ávila no jogo contra o Vélez, colocaria o Mancha de novo e deixaria o Ávila para jogar nesse jogo diante do Fluminense no final de semana, já que o Mancha já não vai poder atuar, né? Aí o pessoal que veio do banco, Kevin, razoável, acho que fez ali, teve umas jogadas que conseguiu puxar um contra-ataque, mas nada demais, também não vou pesar nada contra. O Rosseto, eu acho que entrou ruim, não vou dizer péssimo, vou botar um laranja, eu acho que ele cometeu a falha ali na jogada do gol, mas ainda conseguiu, em certo momento, também tirar algumas bolas ali que a defesa não estava conseguindo cortar. E o Bareiro, confesso que consigo. Vai um razoável pro Bareiro. Eu acho que não fez muita coisa, poderia ser até algo mais negativo, assim, mas também Fortaleza mal atacava no segundo tempo. Eu acho que não teve nem muita culpa, não, aí dessa questão. E o Dito isso, Paiva? melhor do jogo é Sacha, né? Já pode colocar aí Ah, sim. melhor do Pikachu, qual campo. foi a nota? Pikachu, é verdade. Pikachu razoável também, acho que não causou muito impacto, não, acho que não cometeu falhas gritantes. A jogada do quinto gol, por exemplo, é uma jogada que o Fortaleza vai todo para o ataque, o Pikachu tenta voltar, mas ali com o Matheus Martins ali, ele faz aquela jogada, também não vou colocar uma responsabilidade muito grande para o Pikachu, não. Paiva vai ficar com um laranja, porque é o seguinte, eu acho que o time que estava dentro de campo conseguiu, em determinado momento, Paiva conseguiu ainda
ainda no primeiro tempo, fazer um jogo que me chamava a atenção. O Fortaleza teve chances reais de empatar. Esse jogo com um jogador a menos e tal, muita luta e tudo mais. Essa é a parte que não coloca Paiva como total tragédia no jogo de hoje. E aí, quando toma o gol no final do primeiro tempo, o segundo gol, né, o gol do Arthur Cabral, aí eu acho que aí é quando Paiva não tinha muito o que fazer, o jogo já era um desastre, e ele poderia ter preservado mais a equipe, para não tomar uma goleada tão sonora, né, como tomou dentro de casa. Então, dito isso, um laranja aí para Paiva. Vamos ver como é que ele vai trabalhar o psicológico da equipe aí, né? Já tem pouco tempo aí contra o Vélez. Mas, de toda forma, o Fortaleza vai ter aí 20 jogos, né, pela Série A para tentar conseguir, quem sabe, 30 pontos ou um pouco menos para garantir a permanência. É muito ponto, mas 50%, né, de chance, né? Tem que, aliás, de aproveitamento vai precisar. 60 pontos para disputar, vai ter que ganhar aí metade deles. Muito bem. Então, passada a régua aí no Fortaleza, que volta a campo na terça, né? Contra o Vélez Sarsfield, jogo no Castelão. Você ia com o time todo reserva, Thiago Minhoca? Eu priorizaria o jogo do Fluminense, né? Assim, para mim, eu acho que o Fortaleza tem que focar muito na Série A. A Libertadores, ela é importante, mas nesse momento ela se torna bem prejudicial, eu diria. Muito bem. Aqui alguns últimos comentários, né, pra gente ir finalizando. O Brett André, né, torcedor do Bahia, fala que o Paiva pergunta: Paiva, o presida vacilou, né? A torcida do Bahia, obviamente, não tem boas recordações do Paiva, né? O Meião Cinza tá por aqui, fala: o meu freguês é tão pequeno que não tem um título do Brasileirão. O L Silva fala que a camisa do Fortaleza é apenas uma homenagem. A quem, exatamente? Acho que o Dia dos Pais, então, né? A homenagem aos pais, tá? Os jogadores estavam com o nome dos pais, né? No lugar do nome deles Ah, era o sim. nome dos pais. Ah, sim. Realmente. O Mancha tava com o nome da mãe, né? O nome da mãe, né? Talvez ou por Realmente. alguma questão Sim. ali que eu não quis homenagear o pai, ou porque não teve pai, enfim, eu não sei Sim, não conviveu, honestamente. né? Enfim. Mas Enfim. tem muitas mães que são Sim, sim, pais também, né? São sim, é mães e isso. pais. Então foi legal também Sim, sim. essa atitude aí do Fortaleza. E vamos lá, aqui, Liniane Santos, você fala que é homenagem ao Dia dos Pais, é isso mesmo. Ana Maria também tá por aqui. Bom, valeu pra todo mundo. E o Brasil falou que eu avisei, o problema não era o técnico. E agora daqui a pouco volta a Vojvoda, viu? Daqui 2 rodadas a galera vai pedir O o Vojvoda problema, de... o problema era o técnico, só para deixar claro. Assim, não, e quando eu digo isso, não era o único problema, tá? Mas o problema era sim o Voivoda. Assim, o Voivoda também foi muito responsável por isso, só para deixar claro. Eu também acho que Aliás, melhorou, viu, com o Paiva, assim. exatamente, Melhorou assim, bastante. achar que Porque, o Voivoda é um coitado nessa história, que ele não era responsável por nada, não sei, era muito responsável por isso. acho que essa sequência com o Paiva teve muito incompetência barra azar, né? Eu já falei que o jogo do Grêmio, o jogo do Corinthians, hoje também, né? Eu não 11 tenho dúvida. contra 11, eu acho que seria um jogo bem... E aí, só para deixar claro, para mim, Voivoda é muito mais técnico do que Paiva, mas Paiva Sim, está sim. fazendo um trabalho melhor dentro de campo. O time está conseguindo se portar melhor dentro de campo do que com o Voivoda. O que tem acontecido, como eu frisei lá no começo da nossa live, né, do corte aqui do Fortaleza, é de que é um time, jogadores cometem erros graves. E com o Voivoda, é que tá. O Diogo Barbosa, que foi criticado, né? Paiva foi lá e tirou o jogador. O Voivoda teria mantido hoje o Diogo Barbosa, não tenho dúvida. O cara que joga mal, o Magrão talvez ele estivesse no gol, só para deixar claro. Porque o Voivoda dobrava a aposta quando o jogador cometia erro. As escolhas são mais lógicas, né, do Renato É, Paiva. O problema do Renato Paiva é que ele é sem carisma, né? Aí, técnico sem exato, carisma, é ele isso. qualquer coisa já. Pô, hoje eu não consigo botar muita culpa nele, né? Tipo, Também não um a menos tô. com 5 minutos, toma o gol logo depois, não vai fazer o quê também? Não tem. E assim, pra ver como, cara, vida de treinador, de quem trabalha com futebol é maluquice, né? Porque o Renato Paiva, há um mês e meio, tava ganhando do PSG, né? É isso. Nos Estados Unidos. Aí, um mês e meio depois, ele não treina o Botafogo, ele tá em outro time e leva uma goleada do Botafogo, que era o time que ele treinava há um mês e meio, né? Que loucura, né?
Até acho que assim, a galera fala, ganha demais, técnico, jogador, mas é uma vida meio maluca também, né? Vamos combinar, né? O cara não sabe nem onde vai morar daqui 2 meses. Eu teria ansiedade se eu fosse um treinador. Pô, será que eu vou estar aqui amanhã? Mas é meio maluco isso, né? Eu acho que o mais importante é você também não usar sempre essa narrativa. O Leicester lá na Premier League também tem muito jogador lá que ganha bem pra caramba, pô. Todo campeonato não é o Mirassol talvez seja o que paga menos, né? Aqui nessa Série A, né? Que a gente tá fazendo. Tá lá entregando. A questão nunca é dinheiro, não, pô. Sempre vai ser futebol. Um cara valendo muito, um cara valendo pouco, e com o tempo as coisas vão mudando e vai mudando o panorama. Eu gosto muito de olhar pro futebol. Essas narrativas de não sei o que, fulano de tal. O pessoal vai abraçando umas narrativas que, honestamente, eu não embarco muito nessas ainda. O Brett André fala aqui: colonizador nunca é querido. Celso Ishigami curtiu, viu, o seu comentário, Brett André. Bom, é isso. Vamos embora. Valeu, Thiago Minhoca. Bom descanso para você. Grande abraço, cara.